Pai, te agradecemos por esta manhã, pelo dia que o Senhor nos deu. Tua fidelidade, teu amor, tua graça sempre estão presentes na nossa vida e nós te glorificamos. E pedimos ao Senhor que fale conosco nesta manhã de uma maneira muito poderosa e transforme a nossa vida. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Como diz a minha amiga Débora, tá uma batalha hoje. A internet hoje tá uma batalha. Mas agora tá ok. Espero que não mude. Vamos lá. Bom, nós estamos tratando sobre um tema muito importante que tem a ver com todos nós, e é um tema bíblico. Tratamos e estamos tratando sobre a batalha espiritual. E eu fixei o tema para vocês, né? Esse tema sobre a batalha espiritual. Vocês podem anotar algumas coisas do que está fixado. Hoje nós vamos ministrar a oitava parte deste tema. Já foram 7 ministrações, esta é a oitava parte. São 10 ministrações. Teremos ainda a semana que vem, na segunda e na quarta-feira, mais 2 ministrações sobre este tema. E hoje eu deixo aqui para vocês, né? Hoje eu deixo para vocês uma pergunta. Quero deixar para vocês refletirem e me responder, por favor. Você precisa de libertação em alguma área da sua vida? Responda. Você precisa de libertação em alguma área da sua vida? Responda isso para mim, por favor. Você que está aqui nesta live, tanto no Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, e no Instagram, Ronaldo Bezerra _. Você precisa de libertação em alguma área da sua vida? Vamos lá. Olha lá, o pessoal respondendo, dizendo que sim. Se você quiser compartilhar qual é a área que você precisa de libertação, fique à vontade. Senão, não tem problema também. Olha lá, preciso, cada dia tratando um comportamento. A libertação em que área? A Vandete escreveu na área emocional e financeira. Olha lá, no casamento. Enfim, qual é a área que você precisa de libertação? Emocional, familiar, financeira. Liberar perdão, disse a Cássia. A Neuza disse familiar. Profissional, na área emocional, financeira. Olha lá. O orgulho. Enfim. Qual é a área da sua vida que você precisa de libertação? Qual é a área da sua vida? No casamento, uma ansiedade, uma libertação familiar, profissional. Eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo, gente. Estou lendo aqui. Estou lendo aqui. Liberar perdão. Então vamos lá, gente. Vamos conversar sobre esse assunto. Deus quer libertar você hoje. Você crê nisso? Você crê que Deus deseja fazer algo poderoso na sua vida?
Bom, gente, eu queria convidar vocês a abrirem um texto de Marcos no capítulo 5. Olha só o que diz esse texto. É uma história muito interessante que você conhece. Marcos capítulo 5. Diz assim, no versículo 1 em diante. Olha só. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Uau! Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu a permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi. E começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Meus amigos queridos, hoje nós vamos falar sobre libertação na vida do crente. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, sobre libertação na vida do crente. Esse é um tema muito, muito importante. Eu desejo que o Senhor fale poderosamente ao seu coração, que a graça de Deus esteja presente na sua vida nesse momento. Se quiser pegar uma caneta, um papel, ou mesmo no computador, fazer as suas anotações. Acho que vai ser tão importante você fazer isso nesta manhã. Deus quer falar conosco. Deus quer falar comigo, com você. Então, você que está chegando agora, nós estamos no 8º tema deste assunto sobre batalha espiritual. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a libertação na vida do crente. Por isso que eu perguntei para vocês: existe alguma área, você precisa de libertação em alguma área da sua vida? Você está precisando de libertação em alguma área? Pois bem, gente, a gente tem um entendimento muito equivocado de achar que a libertação é um processo que só acontece na vida de uma pessoa que acabou de se converter. A gente tem uma ideia equivocada sobre isso. A gente só pensa que esse processo de libertação acontece em quem entregou a vida a Jesus agora. Ou então, a libertação, a gente tem uma ideia de que aquela pessoa que precisa dessa libertação é a pessoa que está possuída por demônios. Mas quando a gente
se aprofunda e a gente aprofunda na palavra de Deus, nós vemos que não é assim. Não é assim. Quando você se converte, essa conversão ela é um processo que tem um ato inicial, no meio, um ato no meio e um ato final. Início, meio e fim. Quando você recebe a Cristo como seu Salvador, reconhecendo que você é um pecador, que precisa da graça de Deus, e você nasce de novo, e você se batiza, você passa pela fase inicial. Aqui, esse ponto é o início da salvação. A regeneração é quando o Espírito Santo nos regenera novamente. Nós somos regenerados, somos novas criaturas, como diz Romanos lá no capítulo 5. Quando você então passa pelo portal da salvação, naquele momento da sua conversão, a Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo e você é selado com esse Espírito. Então todos aqueles que um dia receberam a Jesus como Salvador, todos que se reconheceram como pecadores e passaram pela regeneração, esses foram batizados no Espírito Santo de Deus. E a Bíblia declara que agora esses têm este selo, que é o penhor da nossa herança. Então essa primeira etapa é quando a gente entrega a vida a Jesus, dá aquele passo de fé, entregamos a vida a Jesus, nos batizamos, esse é o passo inicial. E aí vem a segunda etapa. A segunda etapa do processo de salvação, agora é o momento da santificação. Então existe o início, que é quando nós entregamos, nós nos reconhecemos como pecadores, entregamos a nossa vida a Jesus, mas agora vem o segundo passo, que é o momento de santificação. E é nesse processo, meus amigos, que muitas pessoas não entendem que nós precisamos continuamente que o Espírito Santo nos liberte de todos os vícios comportamentais e de tudo aquilo que nos aprisiona em uma vida medíocre, que aqui é o despojar do velho homem. Então eu pergunto para você, mais uma vez, você reconhece que precisa de libertação em alguma área da sua vida? Você precisa dessa libertação? Às vezes você é convertido, mas você precisa de libertação. Alguns irmãos, que nós não sabemos como explicar, mas eles são libertos em áreas da vida imediatamente de certos processos. Tem gente assim. Por exemplo, eu conheço gente que, quando entregou a vida a Jesus, parou imediatamente com o vício do cigarro. Você deve conhecer gente assim. Tem gente que eu conheço que entregou a vida a Jesus, que continua com este vício, está sendo trabalhado para perder esse vício. É um processo, Mas tem gente que é imediatamente. Então, tem gente que é liberto imediatamente de certos processos e há outros que Deus vai trabalhando de maneira processual. Algumas pessoas que entregaram a vida a Jesus ainda estão precisando que Deus trate algumas áreas da sua vida. Porque, por exemplo, existem aqueles que trazem no seu coração feridas emocionais de situações que passaram desde a sua infância. Há outros que carregam um sentimento de rejeição, vivem na solidão, debaixo de culpa, com baixa autoestima. Enfim, muitos estão marcados negativamente na sua vida e precisam de libertação. Quais são os seus traumas? Será que você não tem esse sentimento de rejeição? Será que você não vive debaixo de culpa? E você precisa de libertação hoje? Deus pode e vai te libertar. Então nós precisamos entender, meus amigos, que a nossa salvação ela vai sendo operada de glória em glória. Ou seja, o Espírito de Deus vai nos aperfeiçoando e vai trabalhando em nós. Mas em que momento nós podemos ser libertos de todas essas coisas? Em que momento? Em que momento? Veja, ninguém é 100% resolvido na vida. Ninguém. Todos vocês, inclusive eu, todos nós. Ninguém é 100% resolvido na vida. Sempre tem um detalhe, alguma área que a gente precisa resolver. Sempre. Todos nós temos pendências. Uma área a ser tratada, uma questão que nós precisamos de libertação.
Todos nós. Todos nós. É por isso que a igreja, gente, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês aqui. Deixa eu dizer algo importante. É por isso que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Não. Igreja é um lugar de pessoas em transformação. Igreja é lugar de pessoas em aperfeiçoamento. Todos nós aqui, eu e você, estamos em obras. Estamos sendo trabalhados pelo poder do Espírito Santo. Não há ninguém aqui, nesta live, né, que já alcançou a estatura completa de varão perfeito, como diz as Escrituras. Ninguém alcançou ainda. Na nossa condição humana, todos nós somos miseráveis e não temos valor algum na nossa condição humana. Não temos valor algum, mas em Cristo nós temos muito valor. Ele derramou o seu sangue por nós, na cruz, e Ele nos ama muito. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. E a minha oração nesta manhã é para que o Espírito Santo promova uma profunda obra de libertação na nossa vida. Que Ele mostre para nós hoje quais são as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser moldadas, que precisam ser restauradas. Então, eu quero dizer para você nessa abertura aqui da nossa ministração, eu queria desafiar você a permitir hoje que o Espírito Santo venha agir e te curar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E há duas ações no processo de santificação. Você veja, no primeiro processo a gente entrega a vida para Jesus. A gente reconhece o nosso pecado e entrega a vida a Ele. Nascemos de novo. No segundo processo é o processo da santificação. E nesse processo da santificação tem duas ações. Uma é a ação de Deus e a outra é a ação humana. Vou repetir. Uma é a ação de Deus nesse processo de santificação e a outra é a ação humana. Na ação de Deus, é claro que é Deus que cura, é Ele que salva, é Ele que restaura, é Ele que expulsa demônios das pessoas, enfim, é Deus que faz a obra. Mas a outra ação é a ação humana. E isso tem a ver com reconhecer os nossos erros, tem a ver comigo e com você, somos nós agora. De reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas áreas de fragilidade. E nós precisamos aprender a renunciar à carne e darmos vazão ao Espírito Santo de Deus. E quando nós entendermos isso, nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo, fazendo a diferença na sociedade que a gente vive. Tá certo? Agora vamos para o texto, vamos pensar no texto que a gente leu. Texto de Marcos no capítulo 5, você que chegou mais tarde. Lemos o texto de Marcos capítulo 5. Esse texto é muito forte. Muito forte. Sobre o texto que nós lemos aqui, nós vemos claramente um processo lindo de libertação em todos os níveis. Então você que precisa de libertação, tenha atenção nesse tema. Aqui, nesse texto, há um processo lindo de libertação em todos os níveis. Veja, vou falar aqui resumidamente. Gadara era uma província de uma região de 10 aldeias, chamada Decápolis, a 50 quilômetros da Galileia. E naquela cidadezinha havia uma prática cultural, qual era? De se criar porcos. E por uma ordenança de Deus no Velho Testamento, eles não comiam e nem comem até hoje carne de porco. Judeu não come carne de porco. Portanto, para os judeus, quem vivia naquela cidade era anátema. Uma cidade, imagina, que tinha uma prática cultural de se criar porcos. E havia uma ordenança de Deus, né, de não comer porco naquele momento. Então, para os judeus, quem vivia naquela cidade era anátema. E aí o que acontece nessa história? Surge um homem alucinado, sujo, que morava no cemitério. Esse homem, ele sofria de insônia, ele não dormia, e de noite ele cortava o próprio corpo com cacos de pedra. Ele vivia gritando e ele tinha uma força tão descomunal, gente, e sobrenatural, que ele era acorrentado. E detalhe, e os demônios faziam ele ter uma força sobre-humana e ele quebrava tudo. Você imaginou?
Fulano era acorrentado e ele conseguia quebrar tudo. Tal era a força sobre-humana. E aí Jesus perguntou para ele, Jesus chegou e perguntou: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Essa foi a resposta. Veja, legião, interessante esse detalhe, legião é apenas uma maneira de mostrar, gente, uma intensidade do poder do diabo na vida daquele homem. Porque uma legião do exército romano, por exemplo, tinha 6.000 soldados. E o que eu quero mostrar para você não é necessariamente que tinha 6.000 demônios. Não é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Mas o problema é a intensidade. O que a Bíblia quer mostrar é como as forças do mal são intensas e poderosas. Mas graças a Deus que mediante o poder de Jesus não há demônio que fique de pé. E quando Jesus entrou na cidade, a autoridade, gente, de Jesus ela é tão grande, a autoridade de Jesus é tão grande, que Jesus não foi para o cemitério, ele não foi. Mas o homem que saiu do cemitério foi até ele. E diz a palavra de Deus que aquele homem se dobrou, porque tem que se dobrar diante do poder e da autoridade do nome de Jesus. E aqui então começa o processo de conversão na vida deste homem. O processo libertador na conversão, e agora eu gostaria que você anotasse isso. O processo libertador na conversão tem 2 etapas. Anote isso, por favor. O processo libertador na conversão tem 2 etapas. 2. Qual é a primeira etapa? Eu vou dividir a mensagem em 2 partes. Vou falar da primeira etapa e depois da segunda etapa, desse processo libertador na conversão de um crente, de uma pessoa. Então, qual é a primeira etapa? A primeira etapa é, anote aí, uma palavra: transformação. Essa é a primeira etapa. Meu amigo João Cardoso, saudações desde Portugal. Um beijo para você, meu amigo. Bênção. Mas vamos lá, a primeira etapa é a transformação. E aí eu quero que você anote 3 palavras que eu vou mencionar com vocês dentro desse aspecto da transformação. Transformação tem a ver com 3 palavras. Primeiro, libertação. Segundo, valorização. E terceiro, restauração. Libertação, valorização, restauração. Vamos falar da primeira palavra, libertação. Gente, o homem experimenta uma libertação de demônios. Uma grande legião tomava conta daquele homem. E então Jesus repreendeu os demônios que saíram daquele homem. Aí o processo de libertação. Aí veio a valorização. Jesus valorizou aquele homem. Quem é que dava valor? Pensa bem comigo. Quem é que dava valor para aquele homem endemoniado, sujo? Quem é que se aproximava? Ninguém. Mas Jesus valorizou. Foi Jesus que valorizou. E quando Jesus foi expulsar, os demônios fizeram uma súplica. Eles disseram para Jesus: deixa-nos entrar nos porcos. E Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles 2.000 porcos, e aqueles 2.000 porcos caíram no mar. O povo da cidade de Gadara, quando viu aquele homem liberto, não celebrou não. Não pensa você. Não teve celebração. Não, aquele homem liberto, gente, não trouxe alegria para a cidade. Pelo contrário. Eles não gostaram do que eles estavam presenciando. Por quê? Porque aquela cidade vivia da cultura de porcos. Aí eles pensavam o seguinte: poxa, se um homem, para ser liberto, teve que matar 2.000 porcos, então se tiver mais homens endemoniados, vai acabar com a economia da nossa cidade. Eles queriam que Jesus fosse embora daquele lugar. Para eles, o porco tinha mais valor do que uma pessoa que estava endemoniada. Por isso que eles não celebravam e não celebraram. Mas quando Jesus expulsa os demônios, ele não está pensando em outra coisa senão no valor do ser humano, gente. Você que está
arrebentado na vida precisa saber que você vale muito para Deus. E a Bíblia diz que Ele nos criou e com as suas mãos nos formou no ventre da nossa mãe. E o Senhor tem zelo pela sua criação. Deus ama você. Então, dentro dessa etapa que nós estamos falando, a primeira etapa que é a transformação, a primeira palavra é libertação, a segunda palavra valorização, e a terceira palavra que eu pedi para você anotar é restauração. Veja, o Senhor restaurou, porque a restauração de Deus é completa. O texto diz que quando o povo da cidade foi ver o que estava acontecendo, eles começaram a comentar sobre a transformação daquele homem. Aquele homem agora estava sentado. Fazia tempo que ele não fazia isso. Aquele homem fazia tempo que não sentava. Que coisa boa, né, gente? Quando a gente pode sentar e reclinar numa cadeira, não é verdade? É um sinal de alívio, de paz, quando a gente senta aí. Um sinal de alívio, né? De paz. Depois da correria do dia, quando a gente corre para cima e para baixo, a gente chega em casa e senta um pouco. Aquele homem vivia na perturbação diária, correndo para cima e para baixo, gritando. E agora aquele homem estava sentado. Fazia tempo que ele não fazia isso. Era um alívio. Olha que coisa boa. Hoje em dia as pessoas estão tão ansiosas, amigos, que elas não conseguem sentar muitas vezes para ir relaxar. As pessoas nos dias de hoje estão vivendo sem paz. É uma adrenalina, é uma ansiedade. As pessoas não conseguem mais parar. Mas que coisa boa quando a gente consegue sentar, respirar, sentir aquele alívio e sentir paz. Mas esse homem também estava vestido, diz o texto. Agora ele se veste. Isso é uma evidência de que uma mudança interior provoca uma mudança exterior. Agora aquele homem que não andava vestido se veste. Então você veja que uma mudança interior provoca uma mudança exterior, estética. E é muito interessante isso, porque não adianta você querer que uma pessoa mude por fora se ainda ela não mudou por dentro. Guarde isso no seu coração. Não adianta você bater na mesma tecla de algumas posturas da pessoa se ainda a mudança não aconteceu lá dentro, no coração. A gente só muda por fora quando a gente muda por dentro. O homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo, em perfeita ordem mental. E ninguém acreditava nesse negócio. Ninguém estava acreditando. Sabe quem fez isso? Foi Jesus. Foi Jesus de Nazaré. E é só Ele que pode libertar. É só Ele que pode colocar uma pessoa louca, sentada, vestida e em perfeito juízo. É só Jesus de Nazaré. Só Ele pode fazer isso. E aqui então, aqui acabou a primeira etapa do processo de conversão deste homem. Aqui acaba então a primeira etapa, que envolveu 3 coisas nessa transformação. Envolveu libertação, valorização e restauração. Ele havia sido liberto, valorizado, não é verdade? E restaurado. O demônio saiu e o Espírito Santo entrou. O demônio sai e o Espírito Santo entra. Glória a Deus. E agora vem a segunda etapa da santificação. Qual é a segunda etapa desse processo de conversão? Desculpa. Qual é a segunda etapa do processo de conversão? Você lembra do primeiro? Na primeira etapa, é a transformação. O homem foi transformado. E agora a segunda etapa da conversão é a santificação. Anote aí, segunda etapa, santificação. A segunda etapa, gente, mostra a necessidade de tratamento. A segunda etapa mostra para nós a necessidade de libertação depois que a gente se converte.
E é isso que muito crente não entendeu. E acha que só porque se converteu, então agora está tudo bem. É só fazer manutenção, é só ir para a igreja aos domingos, é só bater o ponto, é só participar das lives, está tudo certinho na vida. Não é isso, gente. Não é assim. Não é assim. Entregar a vida ao Senhor, como eu já disse, é a porta de entrada. É o início, é o processo inicial da conversão. E agora você vai começar uma batalha. Agora você começa uma batalha entre a carne e o espírito. É o Espírito Santo querendo que você faça a vontade de Deus e a tua carne não querendo deixar. E nesse momento nós fazemos votos com Deus para vivermos em santidade, mas o diabo quer que você quebre o teu voto. O pecado está à porta e bate. Agora vai começar a guerra. Mas o que é que o homem que estava endemoniado fez? O quê? Ele queria ir embora da cidade. E por que ele queria ir embora? Por que ele não queria voltar para sua família que morava naquela cidade? Gente, é muito possível que aquele homem queria ir embora por vergonha, baixa autoestima. Todo mundo sabia quem ele era e o que ele fazia. Olha a vergonha dele. Por isso que de repente ele queria ir embora. Provavelmente ele deve ter machucado muita gente, ele quebrava tudo que ele via pela frente, né? Ele morava no cemitério. Eu não tenho dúvidas que o pedido que ele fez a Jesus tem a ver com Jesus, claro que o havia liberto, mas também tem a ver com a situação dele, tem a ver com o coração dele. E pela primeira vez no Novo Testamento, Jesus não deixa uma pessoa segui-lo. Interessante isso, né? Pela primeira vez no Novo Testamento, Jesus não deixa uma pessoa segui-lo. Parece até contraditório, porque Jesus sempre dizia: vem e segue-me. Vem, não é verdade? Vem e segue-me. Mas agora Jesus não diz isso. Jesus diz: vá tratar o que você tem que tratar. Quem sabe você tem que tratar a tua vergonha, a tua baixa autoestima. Quem sabe você tem que tratar o teu problema com as pessoas que você feriu. Então vá tratar e começa dentro da casa, dentro de casa. Porque o tratamento de um convertido começa dentro de casa. E por que dentro de casa? Porque não adianta, gente, não adianta você querer ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos teus filhos, do teu cônjuge, dos teus irmãos. Não adianta. Não adianta. Volte para dentro da tua casa e restaure o que tem que ser restaurado. Faça o que você tem que fazer. E aqui aparece com clareza a ação humana. A nossa saúde, gente, depende de nós, não depende tudo de Deus, não. Depende de nós também. Deus tem todo o poder, Ele quer fazer, Ele é poderoso, Ele quer dar vida abundante, Ele quer dar transformação de glória em glória, é verdade, mas é necessário que você permita. É necessário que você permita. Alguém está perguntando aqui qual é a segunda parte? A segunda etapa? Santificação. Santificação. Então veja, em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, Efésios 5, 18, diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito chegou, mas você tem que deixar ele encher a tua vida. O Espírito chegou, mas você precisa deixar ele encher a tua vida. Então agora você vai viver uma vida de renúncias, você não vai fazer o que a carne manda, a luta vai começar. O gadareno, gente, ele teve que voltar para casa. Em outras palavras, gente, Jesus disse para ele voltar para casa e tratar tudo aquilo que o aborrecia. Veja, um crente também precisa ser liberto. Depois da nossa conversão, começa a nossa santificação. E aí Deus vai tratando com a gente. Vai tratando a gente. Essa ira que você tem que não passa, sabe essa ira que você tem que não passa? Deus trata. Essa sua reatividade que tem machucado pessoas, Deus trata. Essa pessoa insubmissa dentro de você, que você traz lá de trás, Deus cura. Esse homem que não sabe dar amor, Deus trabalha. Mas tudo depende de nós também. Tudo depende da nossa permissão. Se a gente não permitir, não vai acontecer nada.
Moisés, ele era irado, reativo. Moisés era assim. E depois da sua experiência com Deus, vendo a glória de Deus, a Bíblia diz que Moisés foi um homem mais manso de toda a terra. Veja, um homem bravo pode se tornar um gatinho de Jesus. Pode ficar manso. Então, ore e comece a deixar o Espírito de Deus trabalhar. Você sabe por que a gente sofre tanto? Sabe por quê? Porque a gente é orgulhoso. Esse é o problema. Tem um orgulho dentro da gente e a gente não deixa o Espírito Santo tomar conta de todos os compartimentos da nossa vida. A gente não deixa. Nós não nos enchemos do Espírito. Nós vivemos na carnalidade e aí o Espírito não pode agir porque nós impedimos. Nós temos o arbítrio. Você pode dizer sim ou não. E se você não abrir o coração, Jesus não entra. E você não vai ver essa santificação. É uma luta, gente. É uma luta diária. É uma luta. E que Deus nesta manhã quebre o nosso orgulho. Que Ele quebre o nosso orgulho. Em nome de Jesus. Veja, o diabo, ele coloca situações na sua frente. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. Fuja então e permita que o Espírito Santo faça a obra completa. E você vai ter muito mais qualidade de vida. Deus vai te libertar dessas coisas. Você crê nisso? Você crê nisso? Se o seu problema, por exemplo, é não conseguir conter a sua língua, se o seu problema é com a língua, você não consegue conter a língua, entregue a sua língua a Jesus. E Ele vai te purificar, como Ele fez com Isaías, por exemplo, que admitiu ter lábios impuros. Ele vai te libertar, vai te purificar. Pensamentos de morte, pensamentos ruins, atitudes ruins, desejos ruins, seja o que for, entregue a Deus. Entregue ao Senhor. Se você não tratar essas coisas, você vai adoecer. Se você não tratar, vai adoecer, não tem jeito. Então deixe o Espírito Santo tratar com você. Volte para a tua casa e trate tudo o que está pendente. Foi o que Jesus disse para aquele homem. Foi o que Jesus falou para aquele homem. Jesus não disse para ele, vem e segue-me, como ele disse para tanta gente. Mas para aquele homem, ele disse, volte. Ele queria estar com Jesus. Jesus disse, não, você volte para a tua casa e trate tudo aquilo que está pendente. Essa foi a ordem. Deus quer tratar aquilo que nós precisamos, gente, que precisamos de libertação. Deus quer tratar aquilo que precisamos de libertação. Eu quero partir para uma conclusão agora. Quero concluir para nós orarmos sobre esse tema. Veja bem, depois que esse homem foi liberto e tratado, Jesus manda ele voltar para a casa dele, né? Jesus dá a ele agora uma missão. Jesus deu para este homem uma missão, mas primeiro ele foi liberto e tratado. Mas a gente, no nosso olhar humano, a gente pensa o seguinte: como é que um trapo humano, endemoniado, que morava num cemitério, pode se tornar um pregador, um pastor? Como? Porque Jesus disse lá no versículo 19, Jesus disse para ele, vá contar lá em Decápolis tudo que o Senhor te fez. Vá contar. E é interessante porque lá na frente, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o evangelho entrando em Decápolis e na cidade de Gadara. E a porta do evangelho para Gadara foi esse homem. Este homem foi para lá, ele voltou, ele obedeceu e pregou. E 30 anos depois, o evangelho estava espalhado naquele lugar. Tudo começou com um homem endemoniado que morava no cemitério, gente. Olha que lindo isso. Mas que foi convertido, que foi liberto e tratado e recebeu o Espírito Santo de Deus. É isso que vai acontecer com você aqui nesta manhã. É a conversão, é a libertação, é o tratamento e você vai receber o Espírito de Deus. Tudo pode começar com um homem que não vale nada. E esse homem é transformado pela graça de Deus.
Deus é especialista, gente, em pegar coisa ruim e mudar. Deus é especialista em pegar um viciado e transformar. Deus é especialista em pegar gente dependente, fraca e restaurar. Deus é especialista, digo mais, em pegar um bandido e transformar. Bandido bom não é bandido morto, gente. Não vá atrás dessa frase. Isso não é bíblico. Bandido bom não é bandido morto. É tão triste quando a gente vê crente dizendo isso. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele que se converteu. Bandido bom é aquele que se converteu, foi transformado e agora está cheio do Espírito Santo de Deus. Aí sim. Então, Deus é especialista, amigos. Deus é especialista em transformar lixo em barra de ouro. Ele é especialista. E Ele está trabalhando na tua vida, eu creio assim. Porque a Bíblia diz lá em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em nós vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não desistiu de mim, não desistiu de você. E a obra que Ele começou, Ele está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo. E eu pergunto para você, para nós orarmos aqui nesta manhã. Quais são as áreas da sua vida que você precisa de libertação? Quais são as áreas da sua vida que precisam de libertação, hein? Fale para Jesus hoje. E permita Ele te tratar e Ele curar você. Em nome de Jesus. E que seja assim. Ô Pai, eu te agradeço nesta manhã por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. E eu sei que o Senhor quer realizar infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, um Deus soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é o médico dos médicos e pode tocar a nossa vida nesta manhã. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Muitos aqui estão vivendo um processo tão difícil. Muitos entregaram a vida ao Senhor, mas ainda há áreas que precisam ser tratadas. Ô Pai, trata, Senhor, nesta manhã conosco, nas áreas que precisamos ser tratados. Em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que o desejo do Senhor é fazer o bem. O Senhor quer o melhor para nós. O Senhor tem um plano bom para nós, um plano de paz, um futuro vitorioso. Nós sabemos disso e nós, como vimos nesta manhã, o Senhor é especialista em pegar coisa ruim e mudar e transformar. O Senhor é especialista em pegar um viciado nesta manhã, pessoas que estão com vícios, e transformar essa pessoa, em pegar um dependente químico, por exemplo, pessoa fraca, debilitada, e restaurar. O Senhor é especialista em pegar um bandido e transformar. Nós cremos assim. O Senhor é especialista, como eu disse, Pai, em transformar lixo em barra de ouro. Porque o Senhor nos olha com um olhar de graça, de amor e de restauração. Portanto, Pai, nesta manhã, trata conosco, Senhor, trata com os meus amigos, as áreas da nossa vida que precisam ser moldadas, que precisam ser trabalhadas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, ministrar cura para a nossa vida. Em nome de Jesus, ministra a tua cura nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Ô Pai, ô Senhor, derrama tua graça sobre nós, teu Espírito Santo sobre nós. Nós queremos ser cheios do teu Espírito a cada dia, cada manhã, Senhor. Todos os dias da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. E eu quero orar também, Senhor, em favor de todos os meus irmãos que estão vivendo, Senhor, um tempo difícil nas suas finanças, na saúde familiar, na sua saúde pessoal. Ô Pai, que o Senhor traga cura também, restauração para o corpo daqueles que estão contaminados por este vírus maldito, que seja repreendido e que haja alegria, haja paz, haja cura, haja libertação completa, Pai. Basta uma palavra do Senhor e tudo será transformado e tudo será restaurado. É assim que nós cremos, Pai, é assim que nós profetizamos cura no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Tu tens todo o poder, Pai, todo o poder para curar, para restaurar.
Nós cremos assim, Senhor. Restaure pessoas, famílias. Oh, Pai, eu sei que o Senhor quer realizar este milagre nesta manhã, tocando as pessoas, abençoando, fortalecendo, restaurando, animando, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está fazendo este milagre, realizando este milagre hoje, nesta manhã. Seja assim para o teu louvor, para a tua glória. Eu oro, Senhor, te sou muito agradecido, porque eu sei que o Senhor tem realizado grandes milagres e vai fazer muito mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos, queridos irmãos.